Olá, pessoal. Eu sou Jacques Ferreira Pinto, atualmente doutorando em História das Ciências e da Saúde na Fundação Oswaldo Cruz e pesquisador visitante na Universidade de Harvard com bolsa de doutorado sanduíche CAPES-Sprint. Convido a todos a acessarem minha comunicação Saúde, Escravidão e Busca por Liberdade no Brasil no século XIX, que é fruto de uma parceria entre a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, Acervo Cultini e Portal Gale10. Olá, pessoal. Me chamo Jacques. Eu sou um homem negro, de pele clara, tenho barba e bigode, sobrancelhas grossas, cabelo curto. Visto um casaco de listras azuis sobre uma camisa de listras brancas e vermelhas. No meu fundo se encontra uma parede cinza metalizada. O interesse do texto para a coluna Nossas Histórias, além de divulgar a pesquisa de doutorado em andamento na Fundação Oswaldo Cruz, é também propor uma reflexão sobre a saúde da população negra em perspectiva histórica. Mais exatamente, pensar como africanos e seus descendentes, no século XIX, no Brasil, lidaram com doenças, questões de saúde em geral. Essa comunicação surgiu de um interesse de pensar essas questões, muito em função também do nosso contexto atual. O Mapa Social do Corona, produzido pelo Observatório de Favelas, divulgou, em setembro desse ano, que existe uma baixa porcentagem de vacinação com as doses de reforço contra a Covid-19 entre a população negra na cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra uma desigualdade racial no que diz respeito ao acesso à saúde. E, num contexto de casos novos, é importante pensar formas de combater o racial colocado também no que diz respeito ao acesso ao direito à saúde. A história, como uma disciplina que produz incômodos necessários, desfaz silêncios, traz passados negados, pode contribuir para essa discussão. Nesse sentido, que a pesquisa de doutorado que eu realizo na Fundação Oswaldo Cruz, dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, também está colocada. Mais exatamente, eu pesquiso a busca por liberdade de pessoas escravizadas em Minas Gerais no século XIX, e que nessa busca, ela, dentre as suas reivindicações, os seus motivos para conseguir a liberdade, suas condições de saúde e doenças que elas estavam sofrendo e passando naquele momento. Mais exatamente, eu pesquiso uma comunidade rural chamada Vínculo de Jaguara, que existiu entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Inicialmente gerido por um comerciante português e depois passou a fazer parte do patrimônio do Estado, tanto da coroa portuguesa e tanto do Império do Brasil, quando o Brasil se tornou independente há 200 anos atrás. Uma imagem do final do século XVIII, uma fotografia, na verdade, das propriedades que faziam parte desse conjunto de fazendas. É uma fazenda, enfim, pelo que a gente já levantou, de grande extensão, ao ponto de, em 1802, ela ter registrado mais de 500 pessoas escravizadas trabalhando e vivendo naquela localidade. A figura 2 também traz um pouco uma noção do que existe hoje dessas fazendas, que são as ruínas das fazendas. Na figura 2 a gente consegue ver a capela em ruínas, que demonstra como aquela localidade tinha uma produção de riqueza enorme, ao ponto de conseguir construir uma capela dessa magnitude que vocês estão vendo. A gente também pode ver numa outra figura, a figura 3, que é um mapa, a localização específica da fazenda do Vínculo da Jaguara, né? Ela estava localizada no que é hoje o estado de Minas Gerais, e mais especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está marcado em vermelho. Enfim, foi nessa localidade que esse conjunto de fazendas foi desenvolvido, né? Foi
enfim, foi sendo gerido inicialmente por um comerciante português, como eu falei, mas depois por uma junta administrativa que organizava a produção, que organizava o dia a dia, que organizava tudo o que acontecia naquela localidade para fazer rendimentos, né? Como esse conjunto de fazendas foi parte da propriedade do Estado, como eu comentei, da coroa portuguesa e depois do Império do Brasil, ela tinha algumas obrigações, né? Como uma delas era enviar os seus rendimentos para obras de caridade. Mas toda essa feita fundamentalmente por mão de obra escravizada. Ali se produziu itens de agricultura, tinha uma produção de pecuária, extração de minérios como ouro, diamantes e também uma indústria têxtil doméstica, né, produzindo panos, roupas, e que nessa indústria têxtil doméstica fundamentalmente trabalhavam mulheres escravizadas. Toda essa produção teoricamente deveria ser destinada a obras pias, mas pelo que já foi levantado na pesquisa, aparentemente funcionou da maneira que deveria, né? Existiu, ao longo do século XIX, uma série de denúncias sobre como os proprietários, os administradores não estavam fazendo aquilo que era esperado a partir da fundação daquelas fazendas. Apesar disso, ela continuou produzindo, nós temos acesso a balanços de receitas e despesas, a envio de produto e também a listas, né, das pessoas escravizadas que trabalhavam ali. Para além desse tipo de registro, a gente também encontra essas pessoas em pedidos de alforria, ou seja, em documentos em que essas pessoas se dirigiam aos administradores buscando sua liberdade, requerendo a sua liberdade, geralmente por diversos motivos. Usualmente, nesses pedidos, você vê que as pessoas conseguiram acumular valor para comprar sua própria liberdade em relação aos administradores. A gente também vê nesses documentos as pessoas argumentando que prestaram bons serviços durante toda a sua vida, e entre outros tipos de argumentação. Mas uma delas que me chamou muita atenção quando eu encontrei pela primeira vez esses documentos na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro foi a presença de motivos de saúde e doenças como justificativa para conseguir a liberdade. Então, para além das pessoas justificarem que poderiam pagar o seu preço ou mesmo substituir o seu trabalho, o seu lugar como trabalhador escravizado por outra pessoa, no que a gente chama de alforria por substituição, essas pessoas também argumentavam que passavam por condições precárias de saúde, passavam por adoecimentos, ao ponto de dizer que não conseguiam mais trabalhar. Existe um argumento comum de que pessoas mais idosas ou pessoas com algum tipo de doença poderiam ser mais facilmente alforriadas, poderiam conseguir mais facilmente a liberdade por conta de serem pessoas teoricamente descartadas de acordo com o olhar dos proprietários. Mas o meu interesse é ver nessa pesquisa exatamente como essas pessoas que buscavam a liberdade por meio de motivos de saúde e doença, tal estado de saúde como o adoecimento, como uma possibilidade de conseguir a liberdade, junto a outras dinâmicas, como a formação de rede de famílias, ou mesmo o acúmulo de pecúlio, de valor monetário para comprar sua própria alforria. Então, eu encontrei na Biblioteca Nacional mais de 30 pessoas pedindo liberdade dessa maneira, e vem sendo muito interessante esse debruçar essa documentação, enfim, e pensar sobre isso em perspectiva histórica. Eu trouxe também como uma figura, mas acredito que não dá para ler o documento, mas acho que é bom a gente ver, que é um dos pedidos de alforria feito pela Maria Canela Correia, em 1845. A Maria Canela Correia, nos seus 50 anos de idade, se dirigiu aos administradores em busca da sua liberdade, dizendo que passava por condições precárias de saúde e doenças do seu útero. Ela faz o seu pedido, eu não tenho acesso ainda se ela conseguiu ou não a liberdade,
Mas, junto ao pedido da Maria Canela Correia, eu encontro outras pessoas escravizadas fazendo o mesmo tipo de ação. Outros documentos dentro da pesquisa me indicam a possibilidade de entender melhor como os estados de saúde e as doenças estavam sendo pensados nessa comunidade por esses sujeitos que buscavam a liberdade. Um outro documento encontrado é um requerimento de um grupo de africanos escravizados pedindo para trabalhar em dias santos e domingos na extração de minérios. Teoricamente, eles dizem que antes, com o seu antigo senhor, eles poderiam trabalhar, mas que com a mudança da propriedade privada do comerciante português que eu comentei lá no início, para a junta administrativa, eles não estavam conseguindo mais trabalhar para acumular algum tipo de próprio sustento. Esse tipo de documento, junto aos pedidos de me indicam provavelmente uma rede de sociabilidade ou mesmo redes familiares, no sentido de acúmulo de valor monetário para compra de alforria dessas pessoas adoecidas. Dentro desse processo também existiu a presença de médicos formados, médicos acadêmicos, examinando os africanos e seus descendentes escravizados no vínculo da Jaguara que estavam adoecidos. Então, geralmente, na documentação, a gente encontra não só o pedido da pessoa, o seu requerimento, em que ela faz o pedido da maneira de expor que já trabalhou há muito tempo ali, que não consegue mais trabalhar por conta das suas condições de saúde, que pode pagar o seu preço. Junto a esse primeiro requerimento, logo em seguida, a gente geralmente encontra na documentação um diagnóstico do médico. Médicos eram contratados pelos administradores da fazenda para irem até as fazendas lá em Minas para examinar os africanos e seus descendentes que buscavam a liberdade por esse motivo. Então, médicos produziam atestados para que os administradores daquelas fazendas concedessem ou não a liberdade para aquelas pessoas. É interessante pensar como a liberdade conectada à saúde pode ter sido mobilizada entre esses sujeitos, entre africanos e seus descendentes, médicos acadêmicos formados, por exemplo, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e administradores, senhores, que tinham interesse na escravidão continuasse ali firme e forte. É interessante também ver a presença de libertos trabalhando naquelas fazendas como enfermeiros. Já encontrei também a referência a um liberto chamado Inocêncio da Cruz, que tinha sido escravizado na fazenda e já atuava como enfermeiro na mesma localidade, possivelmente cuidando e curando alguns dos seus companheiros do antigo cativeiro que ele ocupava. Enfim, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, eu já consigo encontrar indícios dessas relações familiares em busca da liberdade ligada à saúde. E isso responde um pouco, junto à historiografia da saúde e escravidão, que vem sendo produzida desde pelo menos o início dos anos 2000, perguntas de como as pessoas escravizadas, livres e libertas de descendência africana lidavam com doenças, epidemias, questões de saúde no passado, e principalmente no Brasil escravista. Essas pessoas, elas não apenas sofriam o que a gente pode chamar de um lado físico da doença, mas também um lado psíquico da doença, mas também implementaram ações no sentido da cura, como a gente tem registro, por exemplo, dos barbeiros sangradores, como nessa outra figura que vocês podem ver, barbeiros sangradores que geralmente estavam em espaços urbanos, tratando e curando seus companheiros, mas também usando a doença e a saúde como via para a liberdade. Então, no que diz respeito à pesquisa, mas tentando conectar com questões de presente, a gente consegue ver
grandes problemas realmente em relação ao direito à saúde, à resolução, à cura, ao acesso à cura, tanto no passado quanto no presente, mas também a mobilização e a atuação de africanos e seus descendentes e a população negra no geral, na busca por acesso à saúde e cura. Muito obrigado e até breve. Nesta comunicação, intitulada Saúde e Escravidão em Busca por Liberdade no Brasil no século XIX, tratei da busca por liberdade e por alforria de africanos e seus descendentes em Minas Gerais no século XIX por motivos de saúde e doenças. Um abraço a todos, um beijo em todas e todas e até breve.